Olá, sejam bem-vindos. Este é o Teme Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Esse programa tem o objetivo de levar até você a informação sobre o mundo jurídico, esse mundo tão complexo e contingente, muda a vida das pessoas todos os dias. Por isso que nós dedicamos esse tempo, inclusive, a você, nosso telespectador. A minha convidada de hoje, com muita alegria, Juliane Corbi, presidente da subseção OAB Santa Maria. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Sempre uma satisfação estar aqui nessa instituição, falando, né, a respeito do nosso direito, pensando em conjunto aqui, estando conectado com a academia, né, com a sociedade, enfim, acho que é muito importante ser ela. Muito obrigada pelo convite. Sabe que o curso de Direito aqui tem 26 anos de história. E durante esses 26 anos, a nossa parceria com a OAB, ela é intensa. Que coisa boa isso, né, Juliane? Que tem que se manter, eu acho que é fundamental estar aproximado. Essa aproximação, né, da academia com a instituição, ela é fundamental nessa construção. São os nossos colegas, né, do amanhã, enfim, em todas as áreas, sendo operadores do direito nas mais variados segmentos, seja no concurso, seja na advocacia, seja como prestador de serviço, seja como professor, né, seja muitas vezes como doutrinador, pensante, enfim. Então essa interlocução tem que acontecer e que bom que se mantém. Me chama a atenção que os nossos egressos frequentam muito os grupos da OAB, a parte administrativa da OAB. Como é que tu vê isso? Fala sobre eles para nós, Juliane. Com certeza, acho que tem um perfil, né, de valorização, assim, acho que esse pertencimento de grupo, enfim, de unidade, normalmente quando chega alguém da UFN, chega de grupo, né, com essa bagagem, enfim, acho que tem uma construção muito sólida nesse sentido, inclusive acho que em função também dessa parceria de nós estarmos aqui de forma permanente seguido, o OAB vai à faculdade, né, onde a gente vem aqui, conversa com os acadêmicos, tem esse momento de interlocução, fazendo esse convite, e acho que são sabedores que têm essa oportunidade institucional, né. É uma segunda formação, uma segunda escola, então, de vivência prática, de inserção no meio, então, dos colegas, né, consolidados, que é importante essa questão do networking. E ontem mesmo eu tinha uma entrega de carteiras e eu falava a respeito disso, que os servidores passam, o juiz passa, os clientes passam e os colegas ficam. Então, acho que a gente conseguisse olhar enquanto colega e ser entendedor de que tem uma instituição capaz de promover essa interlocução e dar subsídio, né, para tudo aquilo que o colega quiser fazer é fundamental. Então, a gente tem muitos colegas, enfim, que participam, que vêm da UFN, né, que se mantêm ali, normalmente de grupo até. Nosso atual presidente da Comissão da Jovem Advocacia, agora o Otávio egresso daqui, né? Enfim, que também está nesse processo de organização, de mobilização, enfim. Então, vem com esse perfil agregador sempre. Como é que tu vê o papel da OAB hoje na defesa, inclusive de infraestrutura, dos interesses da categoria? Te pergunto porque eu sou do tempo em que lá no fórum, tu vai lembrar disso, tinha uma salinha, lembra? Bem humilde, assim, com um computador, uma impressora, e era isso, né? Sei lá quanto tempo faz, aí vamos falar de 20 anos atrás. Como mudou, né, Juliane? Mudou. Na verdade, é uma perspectiva recente, enfim, a respeito dessa estrutura, né? E isso permite cada vez mais a realização de trabalhos. Quando a gente fala de estrutura, é fundamental, porque a gente não está falando só de estrutura física. A gente não está só falando de uma entrega de parede, de status, Não, a gente está falando de condições de trabalho, de possibilidade de desenvolvimento de um trabalho, seja do próprio colega no seu exercício profissional solitário, dentro do seu escritório, através, né, das parcerias, e até mesmo esse trabalho institucional, né? Então, ter locais adequados, enfim, nós não tínhamos isso antes. E, consequentemente, a gente não tinha tanta participação assim por não ter uma estrutura. Hoje, tendo uma estrutura que nós temos ali no nosso prédio, né, de 4 andares, enfim, que possibilita, a gente tem auditório, tem salas de reuniões, tem sala para coworking. Se o colega não quiser ter o seu próprio escritório, enfim, não quiser ter esse custo fixo mensal, está de graça à disposição para fazer atendimento ali. Sala de reunião, computadores da mais alta tecnologia, scanner multifuncional, café, enfim, né, nas salas também, Justiça do Trabalho, a gente reformou toda a sala, entregou uma sala nova, moderna, enfim, né, Justiça Federal. Não tem mais a sala pela falta, que quase tudo é eletrônico, enfim, não tem essa necessidade, enfim, mas se porventura, né, surgir, também será feito. Então, ter condições dignas de trabalho é fundamental para os colegas desenvolverem os trabalhos, seja a nível institucional, ou seja do seu próprio exercício profissional, né, individual, tem que ter. É impressionante a transformação que aconteceu nesse sentido. E é mérito todo de vocês que trabalham lá,
todos esses anos, né, todos os presidentes anteriores, etc., que também tiveram a categoria e a capacidade de trazer isso para Santa Maria e como era necessário, né, Gilene? Com certeza, fundamental. Acho que a principal reivindicação dos colegas advogados, sempre do interior, era a quantidade de serviço e a estrutura que se tinha disponível na capital. Sim. E essa falta de estrutura no interior. Então, acredito que, assim, e eu tive a oportunidade, assim, acho que eu sou bem privilegiada de poder entender o funcionamento da instituição, de pegar a transição exatamente do antes e do depois. Né? Eu chego na instituição e por isso que a história tem que ser contada, sempre a gente falar e agradecer, porque embora a nossa estrutura antes fosse muito humilde, era de bastante dificuldade para conseguir aquela estrutura e ela serviu de aporte, de entrada, aquela antiga sede ali na Valandro. Era um outro momento, né? Um outro momento histórico, serviu de entrada aquela para que a gente tivesse o nosso prédio hoje da forma como ele está estruturado. Mas isso possibilitou, de fato, a democratização da instituição. Porque antes, quando eu ingressei na OAB, nós tínhamos uma sala de reunião com 6 cadeiras, era a nossa maior sala, e 2 não dava para utilizar. Né? Então, nós não tínhamos como estar. Então, a gente tinha que fazer reunião nos escritórios dos colegas. Era muita resiliência. Para te fazer qualquer tipo de evento, nós tínhamos que alugar um auditório. Tinha que levantar dinheiro para tudo, para conseguir conversar. Tinha que ter dinheiro, aportar. Então, pagar para trabalhar, pagar para investir na instituição o tempo inteiro. Foi um trabalho de muita resiliência. E agora ter essa estrutura permite que os colegas desenvolvam um trabalho com muita mais qualidade, enfim, quantidade, né? Ter auditório, ter salas para reuniões, tu ter a possibilidade de fazer eventos, de fazer debater a técnica, né? Está dentro dos conselhos municipais. Isso traz, além do empréstimo, o protagonismo para a instituição, né? O respeito, enfim, tudo aquilo que precisa, que esses 94 anos de história aí nos emprestam. Sabe, o curso aqui com 26 anos de história, como te falei, nós temos 3 selos OAB Recomenda. Né? Então, aqui nós advogamos pela mantença da prova. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. A manutenção da prova é fundamental. Eu tenho uma pauta que eu levo para todos os colégios de presidentes, toda vez que eu sou instada, que é a defesa do exame da ordem. Sempre. Essa pauta, as outras pautas... Isso é importantíssimo. A defesa e a manutenção do exame da ordem, porque nós temos hoje um diagnóstico, né, de que se passar na prova, se passa. Não é mais uma questão muitas vezes, é uma questão de tempo. E é o único gargalo que a instituição tem ainda de tentar controlar um pouco a qualidade do serviço prestado e aquilo que é ofertado, que o que mais interessa é a prestação jurisdicional como um todo. Né? Claro. Então, nós somos, inclusive... fomentadores de que seja extensiva de mais cursos também, enfim, que tenha um mínimo de uma capacidade, né, de exercício técnico depois da formação. Né? Isso deveria ser extensivo a tantos outros cursos, não só o curso de Direito. Então, a prova da ordem é um instrumento muito importante, fundamental, não só para a advocacia, como para a sociedade. Eu acho que é um instrumento de defesa da sociedade como um todo, daquilo do serviço que é prestado, né, pelos profissionais, e tem que ser fortalecido de forma permanente. O selo OAB Recomenda vem exatamente nesse sentido também, para avaliar, premiar, dar orientação já para aquele acadêmico que está escolhendo a sua faculdade, enfim, das instituições que de fato se preocupam com isso e tem uma constância, né? Porque ele não é um resultado esporádico, ele depende de vários fatores de constância da universidade para que se mantenha, para que ela receba o selo OAB Recomenda. Então, é uma defesa importante, precisa se falar, o exame de ordem está permanentemente sob ataque, né? Sempre, enfim, a respeito da liberdade profissional, mas a nossa atividade, ela não é mercantil, né? Não é um produto que é ofertado, enfim, que a livre concorrência vai trazer, muito antes pelo contrário. A advocacia tem um status constitucional que é atribuído somente às instituições, exatamente por esse papel que ela desenvolve de proteção social, de entrega para a sociedade não mercantilista. Então, esse olhar e esse compromisso, a ordem tem que ter muito claro e fazer a defesa em todos os foros que forem instada a falar. Agora, nessa mesma onda, tem essa questão dos cursos à distância e tal, que agora a gente tem uma decisão recente do Ministério da Educação em que se proibiu isso no universo do mundo jurídico. Qual é a tua opinião como presidente de subseção a respeito? Perfeito. Eu vou dar minha opinião, acho que em três esferas. Como professora, como presidente da ordem, como ser humano. Eu sou totalmente contra os cursos EAD na sua modalidade integral. Acho que a tecnologia tem que ser um auxiliar. E eu não sou contrária à tecnologia, essa inserção em qualquer tipo de resistência, muito antes pelo contrário. Acho que a gente tem que trabalhar, tem que estar conectado, tem que estar atento. A tecnologia tem que ser um facilitador. Mas a gente não pode esquecer nunca a essência da humana, né? Da questão, nós somos humanas. Então,
formar o senso crítico, raciocínio lógico, esse poder de convencimento, esse feedback, esse timing que somente a presencialidade traz. Nós já temos as tecnologias, as ferramentas, os softwares, a inteligência artificial, tudo isso que vai ser um auxiliar e um facilitador da advocacia, e a gente tem que estar conectado com isso, as academias têm que trazer isso, essa realidade, os profissionais têm que estar conectados, senão vão ser excluídos digitalmente, mas a formação humana tem que ser muito sólida. A gente tem que conversar, né, a parte filosófica, sociológica, enfim, tudo isso é uma construção, é um debate, é um olhar, é um time, é uma sensibilidade. E, infelizmente, não tem máquina que seja capaz de captar essa sensibilidade e esse tempo, né? O tempo, inclusive, da argumentação, da oralidade, o tempo da sensibilidade do momento da audiência, enfim, da manifestação, né? De sentir um depoimento pessoal ali, trazer toda aquela bagagem, enfim, humana, filosófica. Isso não tem como ser passado para uma máquina. Então, algumas coisas são importantes que você tenha, mas outras não tem como. Então, eu, como presidente da ordem, como professora, como ser humano, eu acho que a gente precisa ter uma formação humana, porque decorar qualquer um decora. Agora, esse senso crítico, essa base filosófica, humana, é só a sala de aula que traz. Eu vou te dizer, como professor de processo há mais de 20 anos, que até essas audiências virtuais, as sessões de julgamento virtuais dos tribunais, é uma coisa que me incomoda um pouco isso. Para mim não é igual. Não é. Não se sente o calor do momento. Não, né? tu perde o timing, tu perde, Claro. tu perde a... Eu penso particularmente que o exercício profissional e a defesa, ele fica comprometido, enfim, como um todo, porque todos nós que somos profissionais que atuam na presencialidade, que fazem o uso da tribuna, faz sustentação oral, Certo. tem essa possibilidade disso, a gente percebe o movimento, o tempo, Claro. o desconforto. Eventualmente, até já aconteceu de ter um desembargador dormindo. E tu precisar parar uma sessão Exato. e fazer as intervenções. Imagina, E né? levanta o tom de voz Levanta o e tom fala de algo voz, a mais... sensibilidade. Tu vê a partir do momento que gera uma reação daquele argumento que tu trouxe ali, Perfeito. que desperta um olhar, tu falou alguma coisa e desperta um olhar, tu vê lá, isso não foi observado. Mas a sustentação oral é isso, né, Fundamental. Juliana? Eu acredito que está ali a essência, enfim, de tudo aquilo que a gente preparou através da técnica e conseguir traduzir depois em palavras e buscar essa sensibilidade da conexão humana, da particularidade. Porque senão nós vamos ser substituídos pelas máquinas. Se a gente não tiver a particularidade do caso, aquilo que não foi visto, observado, aquilo que é diferente, que tem que chamar atenção, que uma máquina facilmente nos substituiria. Então, isso tem que ser mantido. Esse excesso é quase uma morte de virtualidade. É quase uma morte anunciada, assim, né, do direito e dessa capacidade retórica, necessidade retórica, que é uma coisa que vem desde os gregos, né? E a gente não pode simplesmente aceitar isso. E que bom que veio essa decisão do Ministério da Educação. Não, com muito alívio. Acho que a gente tinha um anseio muito grande, né? Em todos os colégios de presidentes, como eu disse, a gente levava, discutia, debatia, era uma pauta permanente. Enfim, institucionalmente nós estávamos muito consolidados nessa posição, cobrando, buscando articulação política também, porque a gente sabe que isso depende de vários interesses, né? De lobby, de grupos econômicos que têm interesse no EAD como um todo, no cenário nacional. Então, precisava de uma articulação muito forte para que isso não fosse aprovado, pelo prejuízo, enfim, para toda a sociedade mesmo. Não é um prejuízo econômico para a advocacia, né? Se pensar comercialmente, talvez quanto mais formandos, mais inscritos, mais talvez a ordem lucraria, em tese, tendo mais. Mas não é essa a função, não é esse o papel da ordem, não é por isso que nós temos um status constitucional, um dever de corresponsabilidade para com a sociedade daquele serviço que nós prestamos. Sim. Então, está conectado a isso, a gente não pode substituir esse condão humano de ficar refém, né? A inteligência artificial tem que ser um auxiliar, mas tem que ter ali aquele profissional capaz de criticar, de ter ali para fazer um resumo, alguma coisa, fazer, peraí, não, isso aqui a máquina errou, eu tenho que ter a capacidade de corrigir. Agora, supervisão humana. Supervisão humana o tempo inteiro, enfim, de entender aquilo que está sendo feito, enfim, e ter esse poder, né, do raciocínio e do poder discricionário de alterar. Agora, se for ao contrário, enfim, a gente ficar refém, a gente vai acabar emburrecendo como um todo, certamente, né? E, consequentemente, o serviço prestado e tudo aquilo que a gente entrega para a sociedade vai ser comprometido. Quero agradecer profundamente a tua presença aqui. Imagina. Tu já é frequentadora assídua do programa, que bom.
portas sempre abertas para a amiga. Muito obrigada, com certeza. E da mesma forma, estamos sempre esperando a instituição lá. Já quero aproveitar para deixar o convite aí para que a gente faça uma faculdade vai OAB, o processo inverso, um dia institucional, de apresentação da estrutura, de tudo aquilo que a gente tem lá, para que os acadêmicos saibam no momento que se formarem, o que a OAB vai estar esperando eles lá, qual a estrutura, o que são os projetos a serem desenvolvidos e tudo aquilo que a gente prepara com tanto carinho para recepcioná-los. Maravilha. Agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.